Graça e paz, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam gozando de saúde, de muita paz, de muita alegria. Eu estou aqui hoje para ministrar uma palavra nesta quarta-feira que na maioria das vezes é o meu filho Daniel, pastor Daniel, que ministra a palavra, mas foi pedido a mim que eu pudesse estar ministrando um texto bíblico para esta quarta-feira, e eu gostaria de compartilhar com você aqui em Jó, capítulo 29. Gostaria da sua atenção, gostaria que você pudesse meditar nesta palavra juntamente comigo. Amém? É a lamentação de Jó, se lembrando do seu primeiro estado. Jó está enfrentando um momento difícil, perca de bens, dos filhos, perca da saúde. E aqui ele fala uma parábola, ele conta uma história, ele faz uma menção da sua vida, do seu passado, do estado passado, do que ele gozou, do que ele desfrutou, do que ele viveu. E aqui ele faz uma narrativa e eu gostaria de compartilhar esse texto com você. Olha o que diz o texto. Capítulo 29 de Jó, versículo 1 em diante. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu como a luz caminhava pelas trevas. Eu gostaria de me ater a esses dois versículos primeiramente, e dizer a você que ele diz: quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Quer dizer, ele não está vivendo mais aquele momento bom, aquele momento feliz, aquele momento alegre que ele viveu há meses passados. Ele está numa grande tormenta, numa grande tribulação, num momento de muita angústia. Diz o texto sagrado que ele diz: como nos dias em que Deus me guardava. Quer dizer, quando Deus o guardava de todo o mal, quando Deus o guardava de todos os problemas, de todas as dificuldades. Alguém pode dizer assim: poxa, Deus o abandonou? Não, Deus não o abandonou. Existem momentos na nossa vida que há permissibilidade de Deus em certas situações, mas Deus sempre se faz presente. Sempre se faz presente nas nossas vidas, sempre se faz presente na nossa casa, e na hora certa e no momento certo, ele entra com suas mãos fortes e nos abençoa. Ele diz: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. É muito interessante isso. Quando a luz do Senhor estava sobre a cabeça de Jó, ele menciona aqui. Isto quer dizer o quê, meu irmão? Quando Deus iluminava as suas ideias, iluminava a sua mente para tomar decisões em momentos difíceis, para tomar decisões em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, em momentos de perigo, em momentos de adversidade. Ele se encontra num estado que ele não consegue enxergar com a luz de Deus uma possibilidade de vitória, uma possibilidade de trazer solução para o seu problema. Quem sabe você pode estar enfrentando isto no dia de hoje. Você não consegue ter uma luz diante da dificuldade, diante do problema que você está vivendo. Ele diz: quando fazia resplandecer a tua candeia, quer dizer, a tua luz sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava nas trevas. Quer dizer, a luz do Senhor, a orientação de Deus fazia com que Jó pudesse caminhar nas trevas. Em outras palavras, pudesse
ser direcionado por Deus para resolver os seus problemas. Deus tem poder de direcionar as nossas vidas, direcionar as nossas vidas para um caminho de vitória, para um caminho de bênção, para um caminho de paz, para um caminho de livramento, que muitas vezes neste momento eu e você estamos precisando. E ele diz: como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quer dizer, quando Deus se revelava, se manifestava na vida dele de uma forma poderosa, na sua tenda, na sua casa, no meio da sua família. A revelação de Deus era vinda a ele e ele a transmitia para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Não podemos ter uma interpretação errônea do que está dizendo esse texto. Quando Jó ele diz assim: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quer dizer, não é que ele tinha certeza e plena convicção que Deus o havia abandonado, mas que aquele primeiro estado que ele viveu, momentos de alegria com seus filhos, de fartura na sua mesa, de prosperidade, havia se acabado. E ele estava vivendo um momento deplorável da sua vida, um momento de angústia, um momento de provação. Não que Deus o tivesse abandonado, tivesse rejeitado. Esse sentimento não pode estar na minha vida e nem na tua. Não pode estar no nosso coração. Deus ele não rejeita o aflito. Jamais Deus rejeitará o aflito. Deus ele não rejeita aquele que está passando por dificuldades. Pelo contrário, a palavra do nosso Deus diz que os ouvidos de Deus não estão agravados à nossa oração, nem suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Deus sempre está pronto para abençoar aquele que clama e busca a sua presença. Mas não podemos entender errado. Quando aqui Jó diz, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quer dizer, o favorecimento de Deus, a boa vida que ele levava, as honras que ele recebia. E ele diz, e os meus meninos ao redor de mim, quer dizer, os seus filhos não existiam mais. Os seus 10 filhos haviam morrido num desabamento da casa que eles estavam. E ele diz ainda, quando levava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Ele diz, quando tudo ia bem na minha vida, quando eu era feliz, quando eu era próspero, quando eu tinha tudo em minhas mãos, quando saía para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira. Esse versículo 7 de Jó 29 fala o que está narrado em Deuteronômios, a respeito dos juízes, dos anciões que se assentavam à porta da cidade para trazer juízo com justiça e orientação e aconselhamento aos aflitos. E Jó, ele era um homem que servia de exemplo, que servia de honra, para ser um porta-voz de Deus no aconselhamento, na orientação de todos aqueles que procuravam nele. E ele ficava sentado na sua cadeira à porta da cidade. E olha o que diz o texto. Os moços me viam, versículo 8, e se escondiam, e os idosos se levavam e se punham em pé, se levantavam e se punham em pé. Os príncipes caminhavam com suas palavras, continham com suas palavras, colocavam a mão à boca, quer dizer, faziam silêncio. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Quer dizer, ele era um homem muito honrado. Ele era um homem respeitado, ele era um homem
que se assentava na sua cadeira à porta da cidade e era um conselheiro, um orientador. Ele tinha méritos para aconselhar, para ser um exemplo para a vida dos mais jovens, até idosos, príncipes, ou paravam de falar para ouvir as palavras que saíam da sua boca. Jó era uma referência. Queridos, nós muitas vezes enfrentamos momentos na nossa vida que parece que perdemos o gosto, a alegria, até de viver. Parece que perdemos aquele brilho para ser um exemplo, para ser uma referência na vida de outras pessoas. Deus não quer que você perca este brilho, que Deus quer que o teu testemunho, que a sua vida continue sendo um exemplo e uma referência para a vida de muitos. Deus quer que você continue a ser um exemplo de fidelidade, um exemplo de comprometimento com Deus, um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de filho. Deus quer que por intermédio da tua experiência, do teu testemunho, da palavra que vai sair da tua boca, as pessoas parem para ouvir e possam receber isso como uma orientação para as suas vidas. Olha o que diz o texto. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. E eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ele me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego, eu era os pés do aleijado. Ele diz aqui que, é claro que isso é uma analogia, mas ele está dizendo, eu estava ali para ajudar. Eu estava ali para ser um orientador, para trazer conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Eu era o olho do cego, eu era as pernas do coxo. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está ouvindo esta palavra no dia de hoje, não deixe de ser o olho do cego e as pernas do coxo. Isso significa o quê, pastor Marcelo? Que você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Deus por muito te usou para orientar, para dar um abraço, para acolher, para socorrer. Mas a tristeza hoje invadiu teu coração, porque você está vivendo um momento difícil na tua vida, quem sabe um momento que nunca você vivenciou, de grandes lutas, de grandes provações, e você acha que você está tão fragilizado, que não há condições mais alguma de ajudar, de estender a mão, mas eu tenho uma palavra de Deus a você no dia de hoje. Continue sendo os olhos do cego e as pernas do coxo. Deus continuará te usando como instrumento nas suas mãos. Deus continuará usando a tua vida para ser uma referência, para ser uma ponte, aonde muitos possam caminhar e atravessar um abismo e se achegar à presença de Deus. Eu era o olho do coxo, do cego, eu era os pés do coxo, dos necessitados, eu era pai, e as causas dos que não tinham conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Ele está dizendo aqui, eu ajudava o pobre, o necessitado. Eu quebrava os queixais do perverso, daquele que explorava o pobre. E diz ainda, os tirava dos dentes a presa. Quer dizer, Deus está dizendo aqui por esta palavra, olha, Jó era aquele que era um instrumento a favor do pobre, do necessitado. E quando alguém oprimia
ele ia lá e tirava a presa da boca daquele que oprimia, livrando ele de todo o mal. É dessa forma que Deus quer te usar. É desta forma que Deus quer me usar. Continue sendo o olho do cego e os pés do coxo. Diz o texto sagrado ainda: e dizia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. Jó, ele achava que ele envelheceria, que ele teria muitos e muitos anos de vida, que ele teria uma longevidade muito grande. É isso que ele pensava. Olha, ele dizia, no meu ninho expirarei, quer dizer, eu vou morrer no meu ninho, quentinho, protegido, e multiplicarei os meus dias como areia, terei longevidade de vida. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. Ele dizia assim, ó, eu terei longevidade, a minha posteridade também, eu serei como uma árvore, onde as suas raízes serão profundas, se alastrarão. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Quer dizer, ele está lembrando o momento bom que ele viveu, o momento de referência que ele foi para o povo, de exemplo, um exemplo que ele passava para os mais jovens, onde até os príncipes se calavam para ouvir os seus conselhos. E de repente ele perde filhos, perde riqueza, perde a saúde. E se encontra num estado deplorável. E coloca naquela situação como se Deus o tivesse abandonado. Diz o texto sagrado no verso 21, ouvindo-me esperavam e em silêncio atendiam o meu conselho. As pessoas que procuravam Jó e eram aconselhadas por ele, ouviam as palavras que saíam da sua boca. Acabada a minha palavra, não replicavam, olha só, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Quer dizer, o povo ouvia o que ele falava, e aceitava os seus conselhos. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. E se eu escolhia o seu caminho, assentava-se como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Olha a situação que Jó viveu no passado, e quando ele faz essa narrativa, ele está vivendo um momento difícil. Quem já não viveu momentos difíceis? Esse texto me veio ao coração hoje pela manhã. Confesso a vocês que estava triste, preocupado com algumas situações, e a gente acaba se lamentando nas nossas orações, e veio esse texto ao meu coração, Jó assentado à porta da cidade. E Deus me fez lembrar anos passados, eu já tenho em torno de 30 anos de ministério, de pastorado, e Deus me fez lembrar inúmeras situações onde eu me coloquei como instrumento de Deus, e o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, me usou para ser um canal abençoador para outras pessoas. E muitas vezes hoje nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de restrições, um tempo onde a igreja é frequentada por um número bem pequeno de pessoas,
dificuldades inúmeras que estamos enfrentando, tanto no que diz respeito à instituição, como no que diz respeito à preocupação familiar e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você liga o rádio, são más notícias, a televisão, noticiários tristes. Eu tenho ouvido de morte todos os dias, pessoas próximas a mim, e tudo isso nos faz ficar tristes, angustiados, nos faz lembrar do passado como Jó, lembrar do que Deus já fez, e muitas vezes dá aquela impressão de que nada de bom acontecerá. Mas eu quero dizer a você que Deus não nos abandonou, Ele continua o mesmo. Mesmo diante de tanta coisa acontecendo negativa, tantas tristezas, tantas famílias enlutadas, Deus continua fiel na sua santa palavra. E Ele disse para mim, o que eu estou transmitindo agora a você, que Ele quer que eu e você sejamos o olho dos cegos e os pés do coxo. Mas eu não tenho forças, mas a tua força vem de Deus. A tua força vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. A tua força vem do Senhor, que é sabedor de todas as tuas necessidades. A tua força vem do Senhor, que sabe muito bem o dia do amanhã, algo que nós não sabemos, mas a nossa vida está na direção de Deus, está no controle de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu quero dizer a você que esta lamentação de Jó, ele lembrando do seu passado, ele lembrando da situação difícil que ele enfrentou, estava enfrentando naquele momento, ele pôde, se você ler o capítulo 30, eu não vou ler o capítulo 30 de Jó, porque eu me estenderia demais, e eu quero que a palavra seja uma palavra objetiva, curta, mas ele descreve no capítulo 30 o seu estado miserável, o estado miserável a qual ele caiu. Ele agora era motivo de riso, motivo de chacotas. As pessoas não paravam mais para ouvi-lo, as pessoas não o admiravam mais como antes, e ele caiu numa situação muito triste, muito angustiante, e ele clama ao Senhor. Muitas vezes você pode estar passando por este momento, as pessoas não têm dado crédito a você, porque você está vivendo um momento difícil, um momento de grandes desafios. E para muitos você está vivendo tudo isto porque Deus te abandonou. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que Ele não te abandonou. As pessoas te julgam pelo estado que você se encontra hoje. As pessoas não dão crédito a você porque dizem: como pode falar de Deus e estar vivendo a vida que está levando? Mas eu quero dizer a você que Jó, pelo que o texto bíblico nos mostra, ele permaneceu fiel, íntegro ao Deus a qual ele servia. Continue fiel. As pessoas podem menear a cabeça, podem te julgar, podem não te valorizar, porque elas aprenderam erroneamente que a pessoa vale o que tem no bolso. E eu quero dizer que você vale não o que você tem no bolso, mas aquilo que você carrega no teu coração. Deus é sabedor, Deus é conhecedor do teu coração. E Ele quer que você continue sendo o olho do cego e os pés do coxo. Receba esta palavra no dia de hoje. Receba esta palavra no teu coração. Receba esta palavra na tua vida. E saiba que o Senhor Deus não te abandonou, que Ele continua presente na tua vida de uma forma especial. Você conhece a história de Jó. Passou por esta fase tão negra da sua vida,
Mas lá na frente, Deus voltou a ser generoso com ele, com a sua vida. A gente não entende o porquê disto ou o porquê daquilo. A gente não entende por que Deus permite certas situações. Mas passe pela prova glorificando a Deus. Passe pela prova sendo fiel ao Senhor. Passe pela prova sabendo que Deus não te abandonou, que Ele se faz presente na tua vida de uma forma especial. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Querido Deus e amado Pai, eu elevo a Ti neste momento esta palavra de oração. Eu oro pelo Teu filho e pela Tua filha, Senhor, que está neste momento participando desta live. Participando, Senhor, e ouvindo a Tua palavra, Pai. Ah, Senhor, Jó, quando tinha tudo, quando tinha prosperidade, quando tinha toda a sua família, quando tinha saúde, era espelhado por todos e se assentava à porta da cidade como um conselheiro, como um orientador, como um exemplo. Mas quando é permitida a prova na vida dele, filhos são tomados, riqueza é tomada, saúde é tomada. Para as pessoas, Deus havia rejeitado a vida daquele homem. Senhor, passar por provações não é sinal da tua rejeição. Passar pelas provações é aguardar com fé e confiante na tua provação. Ó Pai querido, ó Pai amado, abençoe o teu filho e a tua filha que está pensando em desistir, que está pensando, Senhor amado, que o Senhor o abandonou, que ele não pode ser mais um instrumento nas tuas mãos para ser um canal abençoador de muitos. Senhor, mostra para o teu filho e para a tua filha no dia de hoje que ele continuará sendo os olhos dos cegos e os pés dos coxos. Pai, em nome do Senhor Jesus, repreenda todo pensamento que não é teu e faça com que o teu filho e a tua filha permaneça de pé na tua presença, glorificando o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe poderosamente. E quero dizer a você que domingo próximo teremos o nosso culto presencial em São Caetano do Sul, na Rua Manuel Augusto Ferreirinha, 653, na Igreja Batista Ipanema, às 9 horas da manhã. Teremos o nosso culto presencial com Santa Ceia do Senhor. Venha participar conosco, venha estar junto conosco. Deus tem uma palavra especial ao teu coração. Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde e te livre de todo mal. Amém e amém, Senhor Jesus.